Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Hoje a gente vai falar aí de um tema espinhoso, ruim, né? Um tema grave, que é o endividamento do São Paulo. Nessa semana, né, como vocês sabem, foi divulgado aí o balanço aí de 2024, das contas do São Paulo, e é assustador, né? É assustador, para não dizer desesperador. Então, antes, né, da gente dar uma explicada sobre, até falar, né, torcedores e tudo mais, vejam os números, tentem entender essa situação antes de ficar pedindo que, tem que mandar embora não sei quem, tem que contratar não sei quem. Você vê que o São Paulo está ferrado, né? Vamos falar a verdade, ferrado, fu, com relação ao dinheiro, né? Então, assim, vejo pouquíssimas perspectivas do São Paulo pagar essa dívida, né? É uma dívida muito grande, vai requerer trabalho, um trabalho realmente efetivo da direção e muita colaboração da torcida, né? Então a gente vai ter que entender a nossa situação, sem aquela historinha, não, somos time grande, a gente tem que ganhar. Eu acho que hoje a gente tem que se preocupar em não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, tentar ir o mais longe possível nas Copas, e pagar essas dívidas, certo? Então, falar que você está apequenando o time é o que a gente tem hoje. Então, na hora de ficar pedindo jogador aí que custa um monte por mês, pense nisso. Senão a gente vai cair num buraco. E aí, eu sei que tem muita gente contra, né? Eu comecei a ficar a favor da questão de virar SAF, né? Porque senão só uma SAF poderia pagar essa dívida. Eu queria mostrar para vocês, então, é, uma, um gráfico aqui, ó. Créditos aí ao site Arquibancada Tricolor, né? O canal Arquibancada Tricolor que colocou isso aqui. Então, para a gente discutir um pouquinho aí desses valores, só para vocês entenderem literalmente na merda que o São Paulo tá. Eu vou pegar o recorte a partir de 2014. 2014, 2015 foi o ano lá que o São Paulo passou pela presidência do Aidar, houve todo aqueles escândalos, aquelas nojeiras lá, né, de um cara completamente desequilibrado, que até já tinha feito alguma coisa pelo São Paulo lá atrás, nos anos 80, mas, né, então você vê que o São Paulo, nessa época, 2014, tinha uma dívida aí de 568 milhões, que já era uma dívida grande, né, e aí entrou o Leco no lugar dele, né, e o Leco, né, que é considerado um dos piores, né, ou se não o pior presidente da história de São Paulo, no seu primeiro mandato, ele estava fazendo um bom trabalho com relação ao pagamento das dívidas, né? O time era ruim, péssimo, era muito ruim nessa época. Mas você vê que dos 568 milhões de dívida, caiu até 2018 para 359. Ou seja, ele já tinha conseguido pagar praticamente um terço da dívida em 3 anos. Se ele mantivesse essa política, talvez até no final do segundo mandato dele, a dívida cairia lá para os seus 150, 180 milhões, que é uma dívida bem trabalhável, né, para times de futebol. Só que o que ele resolveu fazer? Contratar como se não tivesse amanhã. Aí foi aquela época que trouxe o Pablo, que trouxe de volta o Hernanes, né? É,
Juanfran, Daniel Alves. E aí, ó, de 2018 para 2019, a dívida subiu para 640 milhões. E foi aqui que esse buraco que a gente está hoje começou a ficar mais fundo. Então, praticamente, ele dobrou a dívida em um ano. Meu, que empresa faz isso e sobrevive? Quase nenhuma. E aí foi aumentando, ó. Em 2020 foi para 700 milhões. E aí em 2021 ele entrega para a gestão do Casares, né? Aí teve pandemia e tudo mais, né? Então, até que a dívida subiu um pouco, né? No ano da pandemia, o Casares pegou em 711 milhões. Em 2022 deu uma caída, né, para 613, né? Muito graças aí à venda do Anthony e tudo mais, né? E o aumento de patrocínios que o São Paulo teve, né, na gestão Casares. E em 2023, né, terminou em 666 milhões, né? E esse ano, né, o balancete lá de 2024, nós subimos a dívida para 980 milhões. Ou seja, de 666 milhões, a gente subiu para 980 milhões. Eu não sei o que a maioria das pessoas estão achando, acho que todo mundo tem noção que uma dívida subir praticamente 30% em um ano, num ano que o São Paulo não estava desesperado por título, porque ganhou em 2023, não fez tantas contratações assim, né? Vamos falar a verdade, fez algumas contratações. Como que aumentou essa dívida, né? Eu sei que tem juros bancários que são juros altíssimos, né? Meu, de dívida grande, vai lá para cima, mas esse estouro, né? O São Paulo não vendeu o jogador, então eu sei. Então, ó, já conta errado, né? Então, conta que vai vender um jogador sem pensar que ele pode se machucar, como foi o caso do Pablo Maia. Com certeza, ano passado falaram que o estouro, né, nesse balancete aí foi de 50 milhões de folha salarial. É pagando Daniel Alves, é pagando o Rames Rodrigues, né? Esses caras devem estar recebendo grana do São Paulo. O do Daniel Alves com certeza está. O Rames Rodrigues também deve estar. E deve estar pagando Juan Fran, Jusilei, lá da outra passagem. Então isso contribui, né, para essa dívida horrenda, mesmo o São Paulo ganhando, acho que nunca ganhou na história tanto em patrocínios. E mesmo assim não foi suficiente para cobrir, né? Ano passado teve uma boa bilheteria, né? Então, falando para vocês, se isso não é preocupante, eu não sei o que que é. A situação de São Paulo é ruim, né? Essa dívida é um descalabro, é uma coisa tenebrosa, medonha, tá? Não poderia, acho que, estar pior, né? Aí alguns vão falar, mas outros times têm dívida. A gente não quero saber dos outros times. Danem-se os outros times. A história é, o São Paulo aumentou muito sua dívida. Esse ano, acho que mesmo com o FDIC, com eventuais aí, entradas aí da parceria com o Marinax e tudo mais, essa dívida, se ela baixar, ela vai baixar pouquíssimo, certo? Essas dívidas aí vão ter que ser renegociadas e tudo mais. E é isso. E o São Paulo, que essa semana precisou, né, entrar em acordo para pagar lá milhões lá pelo Ferreirinha, por 35%, passa metade da dívida lá, que já está rolando juros. E aí tá justificado porque que o São Paulo aumentou as dívidas. Então, de novo, né, esse vídeo aqui não é para tirar a esperança de ninguém e tudo mais. Eu vou torcer para o São Paulo sempre, não importa se São Paulo virar SAF, se São Paulo tiver dívida. E eu acho que a maioria dos torcedores também. Mas a gente tem que se preocupar e colocar um pouco a mão na consciência na hora que a gente vê garoto jogando, jogadores não tão bons jogando pelo time e saber que é o que a gente tem para hoje. Não adianta a gente querer comer em restaurante caro com uma dívida que a gente não está conseguindo nem pagar a conta de água, certo? Então é isso, pessoal. Vamos refletir sobre essa situação e vamos torcer para que a direção tenha a decência de trabalhar direito, para não acabar de vez com o São Paulo. Tá certo?
Grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais.